boa tarde a todos. Eu sou Simone Ruiz, sou consultora sênior do Instituto de Embalagens. Hoje nós estamos com mais uma Embalagem em Pauta, com a presença do Fábio Santana. O Fábio Santana, ele é da Braskem, ele é especialista em desenvolvimento de mercado, é formado em desenho industrial pela FAAP e ele é pós-graduado em marketing pela FGV. Ele também possui mais de 17 anos de experiência em desenvolvimento de produto. E ele também já foi selecionado para expor no Prêmio Museu da Casa Brasileira e conquistou por 2 vezes o iFi Design Award, que é uma das premiações mais importantes do design mundial. Na Braskem, ele lidera a plataforma de embalagens e tem como objetivo gerar projetos economicamente viáveis e ambientalmente responsáveis, com foco integral em economia circular. Bem-vindo, Fábio. Seja bem-vindo, agradeço sua presença. Obrigado pelo convite, Simone, é um prazer estar aqui. Obrigada. Agradeço também a Braskem, que está nos apoiando nesses nossos projetos, né? Um dos patrocinadores das ações do Instituto de Embalagem. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento de embalagens circulares. Fábio, você poderia comentar um pouquinho, inicialmente, antes de entrar diretamente nas perguntas, sobre a sua experiência versus o trabalho que você faz hoje na Braskem? Vamos lá. Então, bom, agora me apresentando com mais calma. Obrigado pelo convite, ótimo estar aqui. Eu acho que esse tipo de painel é super importante para a gente debater algumas questões super atuais. Eu venho de um segmento diferente, né, do tradicional da Braskem, então eu sou designer de produto, tenho minha experiência, maior parte dela em desenvolvimento de produtos de tecnologia e também imobiliário. Atuei muitos anos com isso, e aí eu fui mudando um pouco minha trajetória, olhando para a sustentabilidade nos desenvolvimentos como um todo, até que em um certo momento tive a oportunidade de fazer parte do time da Braskem para trazer toda essa bagagem e aprender muito nesse ambiente de plástico, resina e embalagens, eu nunca tinha trabalhado com embalagens, mas trazer o conhecimento de processo de design, de formas de atuar como designers para uma petroquímica. E aí tem sido um trabalho bem interessante, muito prazeroso. Muito legal. Bom, Fábio, entrando nas nossas perguntas, como a Braskem está repensando o desenvolvimento das resinas plásticas para a economia circular? Legal. Eu diria que a primeira coisa importante é, quando a gente fala em resina, a gente tem aqui a nossa grande marca, que é o I'm Green, que nela iniciou com uma resina de fonte renovável e ela se expandiu com o tempo, muito pela mudança de mercado, e a gente foi acompanhando essas inovações, e a gente hoje em dia tem um portfólio de resinas recicladas bastante extenso, onde a gente tem esse foco, né, no reciclado, e colocar reciclado onde não é normalmente comum. Então, a gente olha muito para o upcycling, de como que a gente traz resinas de alta qualidade e a gente consegue, com isso, aportar e colocar em soluções e aplicações que não são tradicionalmente conhecidas, porque o reciclado era conhecido muito como um material de baixa qualidade. E aí, nisso, a gente tem investido muito. Então, eu vou falar um pouco de número, a gente fez já investimentos anunciou o ano passado em 61 milhões de dólares para aumentar nossa capacidade de poliestireno de fonte renovável, saindo de 200 mil toneladas para 260 mil toneladas, que começa o ano que vem. E isso nos posiciona, inclusive, nos líderes, principais players de biopolímeros do mundo. A gente fez investimentos com Valorem, por exemplo, uma parceria de um valor de 67 milhões de dólares também, que vai dar uma capacidade de 14 mil toneladas de resina reciclada também, que é um número bastante significativo para a gente começar. A gente tem ali, no começo do ano, a gente também anunciou uma ilha de reciclagem que tem no nosso centro de tecnologia, focado na gente desenvolver soluções de reciclado, então em PCR, para a gente impulsionar isso e realmente aprender
estudar e trazer parcerias para a gente cada vez mais ter material de alta qualidade reciclada para o mercado. Então, essas são algumas iniciativas que já estão no mercado e já estão ali para todo mundo ver, mas tem no nosso pipeline várias outras iniciativas sendo conduzidas e a gente vai anunciando cada vez mais, porque a gente tem metas bastante ousadas de sustentabilidade que tem influenciado diretamente o nosso negócio e as nossas resinas. E quais são os principais desafios para o desenvolvimento de embalagens para a economia circular? Como vocês têm enfrentado isso? Eu diria que tem vários desafios, né? Não sei se tem um principal, mas a gente, talvez num primeiro olhar parece simples, mas ele é muito desafiador. Assim. Então, eu diria que o primeiro ponto é a mudança de modelo mental. Acho que esse é o primeiro desafio. Né? A gente está muito acostumado a fazer produto de um jeito, e aí produto não estou falando de resina, estou falando focando em embalagem, por exemplo, estou focando em embalagem. A gente quem, né? Eu diria empresas e designers, por exemplo. Então, quando eu penso em uma empresa, o modelo econômico e todo como ela está estruturada é para fazer a embalagem de uma certa forma. As demandas que a gente recebia de clientes eram diferentes, dos brand owners eram diferentes. E essas demandas estão mudando e a Braskem está cada hora se preparando para esses novos cenários. E não só se preparando, mas também atuando de forma cada vez mais ativa para ir mapeando essas mudanças de tendência e a gente se antecipar ao que vai ser necessário para os novos mercados. Por um outro lado, a gente cada vez mais percebe, inicialmente a gente falava, não, as empresas talvez não estejam preparadas, mas a gente percebe que os designers também não estão. Né? A equipe de P&D muitas vezes não está. Então, a gente fala aqui que quando a gente falava em desenvolvimento de embalagem, os designers iam criar uma embalagem pensando até o momento da venda. Né? Então, como que ela é ótima na máquina, o visual dela é ótimo, ela entrega tudo que precisa entregar, mas e depois, né, que o consumidor compra, talvez ali você tem que pensar na embalagem como experiência, claro, mas depois do consumo, o que acontece com essa embalagem? Isso não estava no briefing das embalagens, agora está, porque se reciclado é uma coisa importante, se reuso é importante, isso gera muita complexidade, uma complexidade diferente dali para frente. E cada vez mais a gente vê que essa complexidade pós-consumo está no novo briefing das embalagens. Então, há um desafio, tanto de preparar as empresas, e acho que a Braskem está cada vez mais se preparando para isso, mas como que eu mostro para o mercado e também aprendo com ele, como que eu pego esse novo briefing e realmente desenvolvo uma embalagem mais voltada à sustentabilidade, à economia circular, com esses novos drivers. Então, ali tem um trabalho. Acho que o desafio é mudar o mindset da cadeia, inclusive. Sim, principalmente o desafio das embalagens menores, né? Para retornar para o processo, né, de economia circular. Eu talvez ampliaria isso. Eu diria que as embalagens menores têm um grande desafio, mas as embalagens grandes, ou flexíveis, ou rígidas, cada uma tem o seu desafio em particular. E mais do que a característica se ela é rígida ou flexível, depende de onde ela está. Se é uma embalagem pequena que é de reuso na sua casa, talvez o desafio seja muito outro. Como que você faz ela ser mais durável? Como que você faz o consumidor dar valor a ela, talvez? Quando você fala no e-commerce, como que você pensa no e-commerce só com descartável? Como que você muda isso? Né? E aí, independente se é rígido, flexível, grande ou pequeno. Né? Então, tem ali o trabalho é bastante complexo, eu diria. Ao mesmo tempo, essa complexidade é muito legal de se trabalhar. Eu tenho realmente uma paixão muito grande, porque os modelos ainda não foram criados. Né? Muitos modelos estão sendo inventados agora, porque esses drivers pouco existiam. Então, é um momento de muita inovação. Então, é um momento muito legal de se trabalhar. A Braskem tem trabalhado bastante com a questão de conteúdo reciclado, né, nas resinas. Qual a importância da inclusão de conteúdo reciclado nas embalagens? Eu acho que mais do que falar de reciclado, eu acho que antes a gente tem que dar um passo atrás e aí naquelas comparações que a gente sempre ouve, né? Economia linear, economia circular. Mas eu gosto desse ponto, de trazer esse ponto, porque quando a gente pensa em economia linear, mais do que a linearidade do processo, de novo, porque o designer pensava ali até a experiência do consumidor, não pensava no descarte. Então, depois, na hora do descarte, aquilo era resíduo, né? E aquilo era lixo, né? Muitas vezes. E isso é o modelo da economia linear.
quando a gente pensa em que a gente está mirando para uma economia circular, migrando para esse modelo, os modelos realmente, os drivers mudam. Então, você valoriza muito mais o reuso, a extensão de vida do produto, a remanufatura, a incorporação de conteúdo reciclado, e aí você tem, então, até graus de prioridade, né? Então, quando você olha para o reciclado é talvez o último elo de toda a economia circular. É do tipo, depois que você reusou, depois que você remanufaturou, depois que você fez um monte de ação para manter valor àquele produto, depois você, em algum momento, você precisa descartá-lo, aí ok, aí você vai para o reciclado. E aí, desenhar para a reciclabilidade é super importante. Então, eu diria, o reciclado ele tem um papel fundamental para garantir que a economia continue circular e a gente não volte para a linearidade, a gente transforma aquele recurso, aquela matéria-prima inicial, ela volte para a cadeia para continuar sendo matéria-prima. Então, ali a gente tem que garantir isso. Agora, ao mesmo tempo, um papel muito importante da cadeia aprender, e aí, voltando, né, à pergunta talvez anterior, os desafios, né, como que a gente mostra para quem está desenvolvendo as soluções a importância que ele tem no trabalho, né, porque como que eu faço uma embalagem de reuso, como que eu vou mudando toda a cadeia, e na hora que ele precisar ser reciclado, será que eu desenhei alguma coisa que garanta alta reciclabilidade? E aí a gente está falando de alta reciclabilidade, a gente está falando desde viabilidade técnica quanto comercial. Você tem que ter esse equilíbrio, né? Então, eu pensei nisso no começo, né? Então, o conteúdo reciclado é muito importante, mas saber como chegar nele é tão importante quanto. Sim, importante, né? Bastante importante, no caso, os designers de embalagem, os engenheiros de embalagem, quem está desenvolvendo, pensar, quando estiver desenvolvendo uma nova embalagem, já como fazer para essa embalagem retornar ao processo, como desenvolver essa embalagem de forma que facilite, né, o processo da economia circular, né? Isso. Acho que esse é o ponto mais importante. Então, há uma pressão no sentido de reduzir as embalagens, os materiais plásticos de uso único. Como isso tem afetado o negócio da Braskem e o que a Braskem tem feito para substituir esses materiais por materiais de menor impacto ambiental? Legal. Essa é uma pergunta que eu gosto muito, na verdade. Eu diria que mais do que falar de uso único, não, então, na verdade, falando principalmente de uso único de cara, eu acho que dentro da sociedade que a gente tem atualmente, não dá para falar que o uso único não é importante, ele tem a sua importância. Ele tem ali viabilizado muitas coisas nessa vida moderna que a gente tem. Não quer dizer que a gente não precisa repensar a nossa vida, inclusive como que a gente lida com as embalagens e que tipo de embalagem a gente está usando. Então, olhando para o uso único, a minha posição ele tem a sua importância, mas ele não pode ser usado de forma indiscriminada, como às vezes acontece. Então, nesse sentido, eu acho que cada vez mais, olhando para a circularidade, a gente tem que repensar. Então, até um exemplo, né? Eu estou tomando tomando água nesse copo, que ele é de uma startup que a gente acelerou no Braskem Labs, que é uma startup que fala de copo de reuso, que ele aluga copo, né? E eu usei isso num evento e estou usando até hoje, né? Então, aqui, para mim, esse é um bom exemplo quando você fala em substituição do uso único pelo reuso. É possível, em várias situações né? É muito possível. Então, aí, quando a gente fala em que a Braskem está desenvolvendo soluções de resinas mais sustentáveis, para mim a comparação até não é muito justa, porque quando a gente fala em uso único, ele é uma característica, né? Você tem o uso único ou o reuso. Quando a gente está falando de materiais mais sustentáveis, ele não tem a ver com uso único ou reuso, né? Então, a questão se eu faço um uso único em plástico, papel, metal, será que manter o uso único e substituir por um material tido como mais sustentável é a solução? Né? Então, você vê muitos movimentos de mercado onde as pessoas falam, olha, eu não quero mais o descartável plástico, eu quero uma embalagem de reuso. O descartável, o plástico, não tem a ver com um uso único, ele pode ser de reuso. Este é um exemplo, né? Então, acho que o ponto temos desenvolvimento, sim, de soluções que buscam cada vez mais sustentabilidade. Então, a gente tem o reciclado, a gente tem, por exemplo, fonte renovável, e a gente tem outras aplicações sendo desenvolvidas. Mas quando a gente fala de uso único, eu acho que a grande mudança para a Braskem
é entender que o reutilizável, o retornável, são drivers super importantes e devem ser desenvolvidos, né? Então, o que a gente tem feito cada vez mais aqui é desenvolvido soluções de reuso. Então, por exemplo, a gente tem um projeto aqui dentro que é uma embalagem de e-commerce retornável, né? Então, a gente vê, e a gente começou esse projeto antes da pandemia, né? Então, a gente pode falar, na pandemia ganhou muita relevância o e-commerce, mas a gente tem desenvolvido antes isso, porque a gente estava se antecipando a isso. Só que são 2 anos de desenvolvimento de um projeto desse, porque parece simples, mas é muito complexo, porque a cadeia não é feita para isso. E como que você pensa no projeto que você tem que desenvolver a solução e ele volta? Como que funciona um processo de logística reversa e que não é um retorno? Tem que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. A marca tem que estar bem visível, o desempenho tem que ser ótimo, o custo tem que ser adequado. Mas por que faz sentido a gente trabalhar isso no plástico? Porque o plástico dura, né? O plástico é muito durável, ele é resistente, ao mesmo tempo ele pode ser maleável, ele tem várias características que no reuso ele é fundamental. Então, quando a gente pensa que muitas embalagens de e-commerce hoje em dia são de papel, por exemplo, o papel tem o seu papel super importante na cadeia. Mas nos testes que a gente fez, a gente testou em papel também para ver, né, qual era o desempenho, isso fazia sentido a gente ir para o plástico. O papel não resistia, né? Ele aguentava 3 ciclos. A nossa solução aguenta 40 ciclos, né? Então, a diferença é muito grande, né? Então, a gente está ali usando essa driver de sair do uso único e promover soluções de reuso, usando o melhor do plástico, que é a sua durabilidade. E a gente já desenhando uma solução para ser altamente reciclável. Então, depois dos até 40 usos que a gente tem, a gente ainda, nesse projeto, o nosso objetivo é recolher todo esse material, porque ele é em um ambiente fechado, pelo menos ele volta para o CD da empresa. Quando ele voltar para o CD da empresa, se ele tiver que ser descartado, a gente recolhe e a gente incorpora ele no nosso portfólio de resina reciclada. Então, ele já foi desenhado para isso, e a gente fechando o ciclo sempre que o projeto permite. Muito legal. Ele já está implementado esse projeto? Já está Não, funcionando? a gente já passou por vários MVPs assim, internos, a gente fechou, então a gente fez entregas de vários ciclos em ambientes ainda de integrantes da Braskem. A gente aprendeu muito, fez uma nova versão, aprendeu de novo, fez uma outra versão. A gente está realmente fazendo um trabalho de P&D bem interessante e a gente já chegou no modelo final. Agora a gente está na etapa de prototipagem final desse para começar a validar. Vamos tentar fazer isso ainda esse ano, validar já com o consumidor. Então, talvez em breve a gente tenha novidades também. Ah, muito legal. Porque o setor de e-commerce se acelerou muito, né, com a questão da pandemia, e quanto antes vocês puderem oferecer esse tipo de solução, né, melhor. Né? Esse tipo de solução é engraçado porque a gente começa a descobrir coisas que a gente nem imaginava, né? Então, a gente vai só fazer uma caixa, não é só fazer uma caixa, porque como que eu garanto, por exemplo, que a caixa fecha, mas como que o consumidor fecha, né, na volta? Porque ele tem que fazer a logística reversa. Será que eu entrego desmontado? Será que eu entrego montado? Será que ela precisa? Como que funciona o sistema logístico de reversa? Como que as transportadoras lidam com isso, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que criar um sistema que eu engajo o consumidor para ele fazer parte desse sistema, mas que eu não dê mais trabalho para ele. Porque se eu falar assim, ó, você tem que fazer isso para ela voltar, ele vai falar, não quero fazer. Porque ele comprou pelo e-commerce pela conveniência. Aí eu vou fazer uma logística reversa que acaba com a conveniência dele, não dá. Então, esses aprendizados de cadeia e de comportamento, a gente teve durante o processo e a gente está incorporando na nossa solução. Muito bom. E quais são os processos de inovação que a Braskem tem trabalhado para as embalagens circulares? Legal. O que a gente fez, e eu acho que é um pouco desse projeto que eu falei de e-commerce, a gente tem ali, há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, a gente começou a estruturar a área de uma forma diferente. Então, a gente tinha uma visão muito de resina, né? E a gente viu que a gente precisava ampliar essa visão. E a gente criou algo que a gente chama de ecossistema de inovação para embalagem. Então, o que a gente fez? A gente aproximou mais a área de desenvolvimento de embalagens de outros programas Braskem. Então, a gente não inventou a roda, a gente só começou a conectar alguns pontos da Braskem, porque a gente tem vários programas de inovação e a gente trouxe cada vez mais para perto da nossa área. Então, a gente, cada vez mais atuante no Braskem Labs, acelerando startups e trazendo essas startups para cá. Acho que posso contar depois um case que a gente fez essa união agora no mês de junho, que foi super legal e já está no mercado.
a gente se aproximou do Desafio Design, que era um programa de mentoria de design, justamente para habilitar o design. A gente falou, olha, o tema de embalagens é super importante e eu quero impulsionar isso. Então, a gente mudou o formato dele e trouxe isso para o tema especificamente de embalagens para a economia circular. Então, a gente cada vez mais está envolvido, porque a gente mentora os participantes e a gente busca cases reais de mercado. Então, não são cases só para aprender. Ele aprende, mas ele pode gerar uma solução bacana. A gente começou a conectar outros tipos de parceiro. A gente criou um novo formato de desafio, que, na verdade, é um desafio mais empresarial, que a gente chama de Packaging Day, que ele é uma versão mais rápida, em formato muito mais ágil, para fazer negócio mesmo, e isso desenvolver soluções mais sustentáveis, principalmente em embalagens. Então, a gente cada vez mais tem incorporado programas e ações para a gente trazer esse ecossistema, né? Porque a gente fala, na economia linear, cada um olhava para a sua caixinha, né? Na economia circular, se você quiser realmente entregar uma solução, você não pode mais fazer eu só vou falar com o meu cliente ou com o meu fornecedor, né? Você tem que fazer uma ação múltipla ali. E aí a Braskem entende que ela é um player super importante e fundamental para conseguir juntar os diferentes elos da cadeia para trazer soluções mais completas e que sejam viáveis de mercado. Realmente, é muito importante. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, podem fazer a pergunta, a gente vai passar para o Fábio, ele responde, tá? Bom, Fábio, continuando. Quais são as metas da Braskem para as embalagens plásticas? Legal. Acho que não só para as embalagens, mas aí é importante ressaltar que em 2019 a gente lançou os nossos 8 compromissos para a economia circular, que tangibilizam muita coisa. Então, a gente direciona muito da estratégia da empresa. E no ano passado a gente lançou o nosso compromisso de ser uma empresa carbônica. Olha os cachorros. Late do vizinho, veio os meus também. Mas... então, no ano passado, a gente lançou o nosso compromisso de ser uma empresa carbono neutra até 2050. Isso parece simples, mas ele tem muito trabalho para chegar lá. E aí a gente foi desmembrando isso em várias outras ações. Então, a gente começa ali com os compromissos macro, mas isso acaba reverberando para todo o negócio. Então, todas as nossas ações do dia a dia acabam reverberando em direção a toda a empresa conseguir realmente chegar nessas metas. Então, a gente tem ali, desde ampliar o portfólio de I'm Green, então, desde a nossa resina de fonte renovável, nosso portfólio de resina reciclada, e a gente tem um portfólio de resina carbono neutra, que é uma mistura do renovável com o reciclado. Além desse tipo de iniciativa, a gente tem, por exemplo, uma meta de 1 milhão de toneladas de resinas e químicos com conteúdo reciclado, trabalhar muito no descarte adequado. Então, como que a gente promove o descarte correto, isso através desde educação, mas também em relação a ações efetivas. Então, a gente tem promovido, e isso, por exemplo, quando a gente pensa na estratégia de outras áreas, então, o meu papel aqui, por exemplo, que tem a ver com a minha estratégia para ajudar a Braskem nesse intuito, promover soluções onde eu mostro que o plástico realmente tem uma grande sustentabilidade. Então, tanto que o que a gente fala aqui a gente está cada vez mais aportando conhecimento em P&D, né? Então, talvez para muitos falam assim, a Braskem é uma empresa de resina. Eu diria que ela hoje em dia não é só mais uma empresa de resina, né? Ela tem ali a sua atuação ativa no P&D e de promoção de soluções circulares. E o meu papel aqui é mostrar que é possível, né? Então, como que a gente desenvolve soluções para a circularidade, e um dos compromissos nossos é assim, a gente faz uma avaliação de ciclo de vida, por exemplo. Então, a gente consegue mensurar os impactos ambientais de cada solução. Nessa avaliação de ciclo de vida, a gente tem um compromisso de a gente não promove nada no mercado, a gente não lança nenhuma nova solução de embalagem, caso a avaliação de ciclo de vida mostre que a solução nova é pior do que a anterior. Então, a gente só vai lançar a solução mais sustentável, né? Então, o objetivo é que a gente mude o pensamento de toda a cadeia e mostre que no plástico, se ele é bem trabalhado, ele só tem benefícios. Nós temos uma pergunta, aliás, 2 perguntas aqui. Uma pergunta como funciona o programa de embalagens para e-commerce?
como seria possível não dar muito trabalho para o consumidor com as embalagens de logística reversa? Esse talvez seja um dos segredos do projeto. Infelizmente, ainda não posso dizer como não dá trabalho, mas o que eu posso dizer? Que quando a gente começou o projeto, a gente imaginou que eu simplesmente ia fazer uma embalagem. Né? É só pegar o papel, né? A embalagem do meu parceiro era em papel. Eu vou pegar a embalagem do meu parceiro e eu vou fazer uma embalagem plástica, e funcionou. E a gente viu que não é assim, né? Não é assim por N motivos. Não é assim porque não funciona para o CD da empresa, não funciona para a transportadora obrigatoriamente, não funciona no recebimento na residência, no prédio, etc. Não funciona, às vezes, para o consumidor, como experiência de unboxing, que é super importante no e-commerce. Ele não funciona na devolução e no transporte reverso. Você tem várias características que você tem que adicionar na solução, e eu não estou falando que a solução que a gente vai lançar funciona para todas as outras, né? Porque cada uma tem a sua peculiaridade. Depende do tipo de produto que eu estou colocando lá dentro, depende do tipo de ciclo, depende do modelo logístico. O que eu posso adiantar a gente aprendeu muito nesses 2 anos. Então, eu diria, talvez a gente não esteja pronto para todos os segmentos, mas a gente está na frente do que a gente estava 2 anos atrás. E existem vários gatilhos físicos da embalagem e gatilhos mentais para não dar trabalho para o consumidor. Então, como que você trava, como que você fecha, como que você abre, como que você aumenta a percepção de qualidade do produto e de pertencimento da embalagem, que ela não é descartável. Tem vários elementos para a gente compor esse tipo de projeto. Uma outra pergunta aqui do chat é como as empresas podem fazer projetos com a Braskem? Legal. Bem direta a pergunta. Eu vou ser bem objetivo. É só procurar a gente. Então, eu diria que é o que a gente costuma falar. Esse desenvolvimento de embalagem, ele é o que a gente chama de um serviço aberto à sociedade. Então, a gente procura parceiros, pode ser nosso cliente, pode ser parceiro, não precisa ser cliente obrigatoriamente da gente. O que o parceiro precisa trazer é um projeto de embalagem que tenha relação com a economia circular e que seja alguma expertise que a Braskem consegue ajudar. Né? Então, por exemplo, se o parceiro tem um projeto em papel, obrigatoriamente, para desenvolver uma solução em papel, eu não tenho essa expertise dentro de casa. Né? Mas, se for em poliurefinas, em polietileno, polipropileno, por exemplo, eu tenho conhecimento técnico e de mercado para te ajudar na solução. Né? A solução não precisa ser integralmente em poliurefinas, ela precisa considerar poliurefinas. Né? Então, por quê? Porque às vezes a gente descobre que a solução que ela pode ter um outro material envolvido e que essa composição traga maior sustentabilidade. E está tudo certo. Né? Porque, de novo, nosso compromisso é aportar nossa expertise para desenvolver soluções mais sustentáveis. E aí a gente pode fazer isso. Então, a gente tem uma plataforma, a gente tem no site da Braskem. Na verdade, a gente pode colocar no chat depois, www.braskem.com.br/embalagens circulares. Nesse link, você tem um pouco de informações sobre processos, metodologias. Então, acho que uma coisa interessante a gente viu no meio do processo que era muito, muito importante a gente ter uma metodologia de desenvolvimento. Porque não adianta a gente falar que a gente tem que desenvolver soluções novas com a metodologia padrão. Né? A metodologia padrão tem alguns gaps de conhecimento ali e de informações de processo. Então, a gente criou uma metodologia para avançar no desenvolvimento e ela tem trazido ótimos resultados. A gente já desenvolveu 4 grandes projetos com Colgate-Palmolive, com Kimberly-Clark, com o Grupo Boticário, com o BRF, todas elas com resultados excelentes e ainda no forno para serem colocados no mercado. A gente, esse ano, vai desenvolver, já tem agendados mais 2 projetos, a gente tem 3 projetos para esse ano ainda, que a gente ainda vai rodar nesse segundo semestre, para desenvolver soluções mais sustentáveis, e todas elas usando essa metodologia. Então, vocês vão ver nessa landing page que tem no site, que é bem legal, tem as informações, ao final tem um link de e-mail, só mandar um e-mail, a gente está reformulando. Daqui umas semanas a gente vai ter uma versão nova dele que você pode também mandar o seu case lá, a gente começar a construir, e o contato está lá. Então, fique à vontade para entrar em contato e a gente monta a parceria
se fizer sentido para as duas empresas. Legal, legal. O pessoal também pode entrar em contato com a gente faz a ponte, passa as informações e o contato aqui, as perguntas para o Fábio, tá? Tem mais uma pergunta, mais duas, do André, falando como está a questão da homologação de PCR para embalagens alimentícias. Tá. Quando a gente fala em PCR, a gente tem, então, dois direcionamentos. A gente tem o PCR de reciclagem química e de reciclagem mecânica. O mecânico é o mais tradicional, mais conhecido, que é o grande volume hoje em dia. Esse ainda tem limitações em relação à Anvisa, pelo menos em poliolefinas ainda, para a gente usar em alimentício. Em algumas aplicações específicas, você consegue usar em camadas do meio, quando você não tem contato direto com o alimento, mas ele ainda tem essa limitação. A Braskem tem trabalhado de uma forma muito intensa na reciclagem química, já fez alguns bons testes industriais, com perspectivas não tenho certeza, porque eu não sou da equipe exatamente que trabalha nisso, mas entre 2022 e 2023, ter isso já em escala industrial. Na reciclagem química, a gente vai conseguir gerar resina reciclada com food grade, que é com autorização para alimentício. Mais uma pergunta sobre PCR. O que o senhor acha que a incorporação de fibras naturais em embalagens PCR para a melhora das características mecânicas e morfológicas é viável em grande escala? Olha, eu não sou um especialista em técnica de PCR, de resina reciclada. O que eu posso dizer? Eu acho que o importante é a gente começar a desenhar soluções que evitem um downgrade de qualidade de resina. Então, cada vez mais a gente tem desenhado para trabalhar com uma resina natural virando essa mesma resina no pós-consumo. Qualquer aditivo ou outra estrutura ou incorporação de outros materiais podem ser caminhos válidos, contanto que você consiga manter ainda não só a qualidade do material, mas que você, por exemplo, não prejudique a reciclabilidade do próximo ciclo, né? Então, não adianta você pegar uma resina reciclada e porque ela é reciclada, você colocar outros elementos, porque se o objetivo é a economia circular, ela voltar diversas vezes para o ciclo, se a partir do final do primeiro ciclo você já incorporar algo que gerou um problema, não adiantou nada você ter criado uma circularidade do processo. Bom, voltando aqui para a nossa pauta, com relação à embalagem plástica, nós vemos muitas reportagens falando sobre a poluição dos oceanos, né, culpando a embalagem plástica por essa poluição. Nós entendemos que isso vem muito da educação também, das pessoas. Economia circular seria também educar e conscientizar. No caso, a Braskem tem alguma ação nesse sentido que você poderia comentar com a gente? Tá. Eu gosto de dizer que é um problema de todos. Primeiro, eu sei que a gente precisa educar, eu sei que o consumidor talvez não esteja preparado, mas eu acho que ninguém estava muito preparado. Eu acho que está todo mundo num momento de transição. A sociedade cada vez mais busca isso e é difícil a gente falar, né? Eu ouço muitas pessoas falando que as grandes empresas, o consumidor quer isso e as grandes empresas querem aquilo outro. Eu também sou consumidor, você também é, né? Assim, a gente é essa nova sociedade. Não é porque eu trabalho numa empresa que eu não sou aquela pessoa que também demanda, né? E as empresas estão respondendo a isso e de forma muito ativa, muitas delas. Eu acho que a Braskem é uma dessas. Então, quando a gente olha para o que está sendo feito, está sendo feito muita coisa nas empresas. E eu acho que o consumidor cada vez mais verá isso. Quando a gente fala em quais são os movimentos para contribuição, não só de metas, não só de trabalhos efetivos, a gente tem, já faz alguns anos, a gente tem uma parceria com o Educatu, que é um programa que ajuda crianças, né, e adolescentes de primeiro e segundo grau
com vídeos, temas e educação mesmo nas escolas, para essa nova geração ficar mais pronta e ter mais consciência do que está fazendo. E aí não é só de saber descartar, mas saber a importância disso. Então, a gente tem um trabalho muito forte de conscientização de novas gerações. Quando a gente pensa não adianta a gente só pensar nas novas gerações, porque tem uma geração aí que não está mais, talvez, no primeiro e segundo grau, mas demanda por sustentabilidade e, às vezes, não sabe nem como, né? Então, a gente tem várias outras ações. Então, por exemplo, quando eu falei no início que trabalhar com designer é super importante, porque, às vezes, os designers não sabem, né? Bom, eu sou designer de formação, eu não aprendi na faculdade, não tive aula de sustentabilidade na faculdade, né? Eu não sabia o que era desenhar uma solução mais sustentável. E aí eu fui aprendendo durante a minha vida profissional e eu acho que eu ampliei esse conhecimento na Braskem, porque a gente tem uma atuação muito forte de sustentabilidade. Mas quando a gente fala, bom, então eu preciso habilitar esses profissionais, o Desafio Design, que eu citei há pouco, ele é super importante, porque ele é um programa de mentoria, né? Então, quando a gente faz ali um hackathon de 3 dias para trazer um case, o case é o menos relevante, né? O relevante para a gente é como que a gente pega esses profissionais, faz um onboard, a gente tem um onboard de um dia inteiro, onde a gente pega esses profissionais e ensina todos os conteúdos de sustentabilidade. O que é economia circular, o que é linear, o que é design for environment, que conceito é esse, como que você aplica isso, cases de mercado. Então, a gente faz um programa muito grande de mentoria, quando esses profissionais dão muito conteúdo para eles consumirem e pegarem suas visões, para não ficar numa visão só do plástico, né? Para ficar numa visão de sustentabilidade como um todo, mais abrangente. E aí, quando a gente leva para o desafio, a gente tem um programa onde tem, a cada quatro pessoas que estão trabalhando, tem um mentor de um profissional habilitado do mercado para orientar eles no desenvolvimento. A gente ensina eles sobre fazer um pitch, a gente ajuda eles a realmente serem profissionais mais preparados para falar e incorporar sustentabilidade no seu dia a dia. Isso é muito bom. Acho que isso parece ainda... é só a empresa. É um programa que faz muito impacto, eu acho, que nos participantes. Eu acho que a gente tem um carinho muito grande para esse programa, inclusive. Quando a gente fala em outras iniciativas, então o próprio Braskem Labs, né? O Braskem Labs, ele é um programa de aceleração de startups de impacto positivo. Elas não são empresas e startups de plástico. Tem soluções lá que passaram que não falam nem de plástico, né? O importante é como que a gente fomenta soluções de maior sustentabilidade, independente do caminho que ela está seguindo, porque a gente quer que isso seja promovido. E aí a gente tem também uma série de palestras que a gente faz, então acho que a nossa conversa de hoje é importante também, nesse sentido, mas a gente faz palestras em universidades, a gente faz palestras em empresas, a gente tem comunicação, e eu acho que a última coisa legal que eu posso dizer, que é o que a gente fez agora em junho. Em junho, a gente lançou no mercado uma nova embalagem com a Mãe Terra, né, que é uma marca muito legal da Unilever. A gente lançou um stand-up pouch, que é uma embalagem flexível que para de pé, né, um stand-up pouch monomaterial, 100% de polietileno, 100% reciclável, que ela para mim, aquelas entregas de... Eu comecei no design correto, né, eu comecei ali desenhando para a reciclabilidade. Eu criei ela já com uma marca que valoriza muito a sustentabilidade. E ele é a primeira embalagem desse tipo da Unilever na América Latina. Não tinha solução desse tipo, né? Porque ele tem vários desafios técnicos que você tem que passar, inclusive. Porque ela não é uma embalagem tradicional, né? Então, a gente conseguiu chegar nessa solução, colocou no mercado com a Mãe Terra, e aí a Braskem entende que, legal, a gente deu um primeiro passo, mas a gente não pode parar aí. Então, a gente conseguiu, né, nesse trabalho do ecossistema, uma startup que tinha saído ano passado do Braskem Labs, que é a Molécula, que é uma startup de reciclagem que faz a coleta de embalagens. A gente conseguiu conectar elas, todos os pontos, e ela faz parte desse programa. Então, a gente faz uma gamificação com o consumidor, onde normalmente o consumidor, se levasse essa embalagem no ponto de coleta da Molécula, ganharia 5 pontos para trocar por benefícios, prêmios, descontos, etc. No nosso programa, com essa junção, uma amarração que a gente fez, de 5 ele passa a ganhar 500 pontos. Então, ele consegue até 25% de desconto num novo produto da Mãe Terra, por exemplo, né? Isso é um incentivo que a gente tem para ampliar o engajamento do consumidor e o entendimento da importância disso, né? Além disso, a comunicação que vai ser feita agora em setembro, que a gente vai entrar mais forte, onde a gente traz a sociedade e alguns influencers, etc., para mostrar
a importância em fazer essa jornada, né? Como que eu mostro que isso é um papel que a indústria está promovendo, mas que agora a gente precisa do consumidor, né? O consumidor é fundamental nesse processo. E aí, todo o material recolhido na molécula, todas as embalagens, elas serão recicladas e voltam para o portfólio de resina de alta qualidade da Braskem, porque a gente já fez vários testes de reciclabilidade com esse material e a gente conseguiu fazer uma embalagem dela mesma, né? Então, ele não tem downgrade de aplicação. Você consegue, com a mesma embalagem, fazer uma nova. Então, a gente vai começar a promover essas novas embalagens feitas dela mesma também. Muito bom. Realmente, essa questão da sustentabilidade é relativamente novo esse tema, né? Cerca de 12, 13 anos é que começaram a falar. Então, todos os desenvolvimentos, questão de monomaterial, tudo muito recente. Então, agora é que estão começando a falar mais em universidades sobre esse tema, né? O pessoal mais antigo não chegou a ter aulas a respeito, né? Então, todas as novas tecnologias que estão surgindo estão realmente trabalhando de forma acelerada para poder apresentar algo agora, projetos novos, né? Bom, Fábio, tem aqui um parabéns para você aqui, muito importante, falando da questão da reeducação. E já vamos para o nosso fechamento. Você gostaria de comentar algo, alguma questão, algum case que deixou de falar? Então, eu queria fazer um convite mesmo. Eu acho que vocês podem contar com a Braskem mesmo para desenvolver soluções de embalagens mais sustentáveis. Eu acho que a gente tem cada vez mais se estruturado, a gente está preparado para realmente trazer soluções mais sustentáveis. Eu diria que resina é um ponto super importante, trazer resinas uma melhor pegada, são movimentos super importantes. Mas se a gente quiser realmente trazer maior sustentabilidade para a solução de uma forma mais ampla, a gente tem que pensar desde o início, né? E a Braskem está pronta para te ajudar desde a estruturação do briefing ali, como que eu penso no briefing ideal, pensando que a jornada do consumidor mudou, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um creme dental que ele pode ser 100% reciclável, mas se o consumidor tiver o hábito dele tradicionalmente ligado a eu vou descartar isso no lixo do banheiro, né? Ele não vai para reciclagem, então não adiantou nada eu mudar o material para outro material ou para mais reciclável. Então, é como que eu, através de design, através das ferramentas certas, começo a mudar a jornada não só da embalagem, mas do consumidor. Então, como que eu desenho, penso no briefing, na conceituação, no design e no consumo para a circularidade. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente aceita projetos de grandes empresas, de pequenas empresas, de qualquer segmento. Acho que o importante é a gente ter esse propósito de embalagens mais sustentáveis por trás e quando a gente puder ajudar, a gente topa fazer o projeto e a gente vai fazer junto com vocês. Muito bom, Fábio. Agradeço mais uma vez sua presença, sua participação, agradeço a Braskem. Muito boa conversa. Pessoal, quem não assistiu e vocês quiserem passar para assistir a essa live, nós vamos disponibilizá-la no YouTube. E quem também quiser participar do Fórum de Sustentabilidade, que vai acontecer nos dias 26 e 27 de outubro, entre em contato aqui com a gente. Vai ser muito bom, muitos cases falando sobre sustentabilidade, economia circular, análise de ciclo de vida, reciclagem, tá bom? Aguardamos vocês para a próxima e até mais.